Glórias ao nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O assunto da nossa aula é Ministério do Novo Pacto. O Senhor tem mostrado uma necessidade nossa de um aperfeiçoamento no nosso meio do entendimento daquilo que é a doutrina, o ensino contido na palavra de Deus e que o Senhor tem revelado à sua igreja, tem revelado a nós nesses últimos dias. E a palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus para nós, o aprendizado nosso na palavra, é uma necessidade de conhecermos a palavra, mas conhecermos a palavra no poder de Deus. Os segredos, os mistérios, não é razão humana. Quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando de poder de Deus. O evangelho que Paulo anunciou, ele diz que ele não se envergonhava deste evangelho, porque este evangelho é poder de Deus. Então, quando nós pensamos no evangelho que Deus nos chamou para viver, Deus nos chamou para conhecermos mistérios, para conhecermos segredos contidos na sua palavra, mas Deus nos chamou para vivermos algo que vai além da razão humana, para conhecermos os mistérios de Deus, os segredos de Deus, o poder de Deus. Quando o Senhor nos fala de ministério, o ministério na obra do Espírito Santo, Deus nos deu um entendimento maravilhoso do que significa o ministério para nós. Então, quem é o pastor, aquele que é chamado de pastor, ou que às vezes a Bíblia chama de presbítero, como é que ele surge no meio da igreja? Quais as características desse ministério? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? Onde é que entra o poder de Deus no ministério? É porque é um homem cheio de poder? É um homem diferenciado? É um homem que tem umas características próprias, humanas, que o tornam apto para o ministério? É um homem que tem muita cultura bíblica? O que é o ministério para nós na obra? E muitos aqui, até almejam o episcopado, e a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, almeja coisa excelente, maravilhosa, é maravilhosa, mas o que é o ministério? Então o Senhor tem nos dado revelações acerca do ministério. O ministério, quando nós falamos do ministério, você não vai falar no Velho Testamento, então não vamos falar aqui do Velho Pacto, então nós vamos falar aqui do ministério do Novo Pacto. Mas vamos só recapitular um pouquinho como é que era no Velho Testamento. No Velho Testamento tinha o sacerdote, ele era ali da família de Arão, ele era levita, mas o sacerdote era da linhagem de Arão. Ele se achegava na presença do Senhor com sangue na ponta da orelha, sangue no polegar direito, sangue no polegar, no pé direito, Aí Amadeu, que é médico, já vai dizer, não, o nome não é polegar, mas a Bíblia chama de polegar do pé direito. Então eu vou ficar com a Bíblia, que eu não sou médico. O médico tem que falar o nome certo do polegar do pé direito. Mas a Bíblia diz que é polegar, eu fico com a palavra, é polegar. Então, o sacerdote, ele tinha algumas características especiais. Ele tinha uma linhagem, ele tinha uma maneira de se achegar a Deus. Era um chamado lá no Velho Pacto. E quem entrava na presença de Deus era o sacerdote. Era ele que entrava lá no lugar santo, no lugar santíssimo. O povo era quase um espectador do culto. Era ele que ia em busca, era ele que ia levar a intercessão, o clamor. Mas hoje nós estamos vivendo um período que é um período novo, é o período da graça, é o período do derramamento do Espírito. Hoje você não depende do pastor para você ir a Deus. Isso é uma característica que diferencia totalmente o novo pacto do velho pacto. Você pode ir diretamente a Deus. Você pode falar com Deus. Deus pode falar com você.
Então você entra no lugar santo, você entra no lugar santíssimo. Então não precisa de pastor, mas o ministério, nesse novo pacto, o ministério é bíblico. Mas o que é então o ministério no novo pacto? Então diz a palavra do Senhor: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Testamento aqui, em algumas versões, está escrito pacto, né? Porque o testamento é um pacto. Então, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo pacto, de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós vemos aqui já algo glorioso e maravilhoso, porque Ele nos fez capazes de sermos ministros de um novo pacto. Então Deus estava fazendo ali uma coisa nova, uma aliança nova, e não é da letra, não é da letra. Então você aqui é algo que Deus nos ensinou. Nós não estamos aqui fazendo crítica a quem entende ministério de uma outra forma, vive outra coisa. Nós estamos aqui aprendendo a razão da nossa fé. Nós estamos aqui vendo aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que é a obra que o Espírito Santo tem revelado a nós. Não temos intenção de crítica aos outros, até porque os outros não estão aqui. Quem veio para o seminário fez jejum, fez madrugada, fez preparo, é gente convertida, que é um quarto período. Então, nós estamos fazendo crítica a ninguém, nós estamos falando para nós que estamos vivendo esse novo pacto e sabemos o que ele significa. Então, ele não é da letra. Ele não é da letra. Você não vê alguém aqui, chegou ao ministério. Como é que o pastor chegou ao ministério? Ele chegou ao ministério porque ele fez um curso de teologia e depois ele fez uma pós-graduação e fez um mestrado e ele é um homem capacitado. Não. Para nós, o ministério, ele não é da letra. Você pode ter um pastor que tem muita cultura bíblica, e isso não é o problema, mas o ministério não veio para ele por causa da cultura que ele tem. Nós temos pastores, nosso meio não, o pastor fez, ele tem teologia, ele tem filosofia, psicologia, mas ele não vai aplicar isso no ministério, porque ministério para nós não é isso. Porque o ministério que nós recebemos, isso é dispensável, e às vezes até atrapalha. Porque se o homem for confiar nisso, ele está vivendo razão. E obra para nós não é razão. Obra para nós é poder de Deus. É dependência do Senhor. Nós falamos de obra do Espírito Santo. Nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Olha, quando você estiver lá perante uma autoridade, vocês, apóstolos, não vão temer o que vocês vão falar. Por quê? Não, porque Pedro e João têm um curso que eles fizeram. Não, você não vai temer, porque o Senhor colocará nos vossos lábios a palavra. Então o ministério para nós, ele tem essa dependência de Deus. Nesse novo pacto, nós dependemos dessa bênção do Senhor. Se você vai para o púlpito, você quer a unção, você quer a operação do Espírito Santo através da sua vida. Que Ele coloque as palavras nos seus lábios. Você não quer estar confiado no seu conhecimento, naquilo que uma vez eu vi um pastor, até algo triste, mas uma realidade, um pastor dos maiores seminários teológicos do Brasil, eu lendo um livrinho fininho que ele escreveu, dirigido aos alunos que ingressavam no seminário. E ele dizia o seguinte: olha, você entrou no seminário, você entra crendo em Deus. Você entra muitas vezes com uma fé no seu coração. E ele falava, é um cidadão renomado, né, como teólogo. E ele disse o seguinte: o que me entristece é que a maior parte dos alunos saem ateus, cheios de dúvidas, de incredulidade, saem muito piores do que entram. E aí ele tenta explicar para os alunos a razão. Ele disse: por quê? Ele disse: porque muitos professores de seminário têm muita cultura. E ele recomenda para o aluno: mas não baseie, não aprenda com esses. Aprenda com quem vive o que ensina.
Ele disse, então procura saber se o seu professor frequenta igreja. Ele disse que grande parte dos professores não frequentam igreja. E se procura saber se o seu professor, se ele tem alguma preocupação com salvação de vidas. Ele disse que a maioria não tem preocupação com salvação de vidas. Então isso é o quê? Isso é um evangelho teórico. É um evangelho não vivido. Então, o ministério para nós, ele não é da letra, mas ele é do Espírito. Ele é do Espírito. É algo que o Espírito Santo, na obra do Senhor, nesse período da graça, tudo que nós recebemos foi uma dádiva do Senhor. O Senhor nos deu, o Senhor escolheu. Ele é o cabeça, Ele é o dono, é Ele que comanda todas as coisas. Por quê? Porque o homem na letra, a letra mata. O homem na razão, o adversário engana ele facilmente. O adversário fez isso com Eva lá no princípio, fez isso com Adão. Engana facilmente. Ele pega uma palavrinha aqui, distorce ela, muda ela de lugar, e o homem é enganado por ele. Mas ministério para nós não é na letra. Por quê? Porque é da dependência do Espírito, porque o Espírito vivifica. E evangelho para nós, ele tem um objetivo, e o objetivo é vida, e vida eterna, vida em abundância. Isso não é discurso, isso não vem de palavras, mas isso é também poder de Deus. Poder para salvar, poder para operar em nosso favor. Próximo. Então o novo pacto, como é que se deu o novo pacto, né? Como é que nós ouvimos falar do novo pacto? Então a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, ele também tomou o cálice. E ele disse, esse cálice é o quê? É uma nova aliança. É um novo testamento. Esse cálice fala do meu sangue derramado por vós. E nesse sangue derramado há um novo pacto. Mas o Senhor Jesus, quando os convidou, o Senhor disse para eles que ele muito desejou comer com eles a Páscoa. Olha, vocês vão lá, vão seguir, né? Vocês vão seguir o homem do cântaro lá, e ele vai, vocês vão encontrar um cenáculo reunido, e ali vai ser preparado a Páscoa. E a Páscoa no Velho Testamento, no Velho Pacto, a Páscoa era o quê? Pão. Tinha pão na Páscoa? Tinha. Os pães asmos. Tinha o cordeiro na Páscoa? Tinha. Desejei comer convosco a Páscoa. Tinha pão, tinha cordeiro e tinha ervas amargosas. Essa era a Páscoa. E vocês imaginem Jesus falando com os seus apóstolos, que eram judeus, e como judeus, eles todo ano comemoravam a Páscoa. Quando Jesus disse que deseja comer com eles a Páscoa, o que eles pensaram? Não, vamos comer a Páscoa. Cordeiro, pães asmos, ervas amargosas, vamos lá comer a Páscoa. Mas quando Jesus falou com eles do novo pacto, o Senhor falou com eles algo diferente. Por quê? Porque o Senhor apresentou a eles algo novo. O Senhor disse, olha, agora, no novo pacto, não é mais a Páscoa, mas eu estou fazendo convosco um novo pacto. Eu estou fazendo um pacto no meu sangue. E agora esse pacto, que é a ceia do Senhor, ela tem cordeiro. Ela não tem o cordeiro na forma que tinha lá, mas o cordeiro estava presente na Páscoa. Sim, o cordeiro era Jesus, mas era algo diferente, porque a Páscoa que eles, judeus, estavam comendo, era o cordeiro que tipificava Jesus. Mas agora Jesus era o cordeiro da Páscoa. Era aquele que ia se dar por nós. Era o seu corpo. Tinha pão? Tinha. Ele partiu o pão e disse, esse pão, ele fala do meu corpo que é partido por vós. E tinha vinho. Mas tinha erva amargosa? Não. Saíram as ervas amargosas e o vinho veio fazer parte da nossa Páscoa. E o que o Senhor está nos ensinando aqui? Diz a palavra do Senhor que Ele levou sobre si as nossas
Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós vemos aqui, Jesus substituiu as ervas amargosas por vinho. E esse vinho nos fala de quê? Da bênção do Espírito Santo. Então esse novo pacto que ele fez conosco é um pacto que tem essa dependência do Espírito Santo. A nossa vida, a obra de Deus, é uma obra de poder, de um Espírito Santo que, como nós temos aprendido nos últimos dias, como Pai e como Filho, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele está conosco realizando uma grande obra, preparando a igreja para subir com o Senhor Jesus, para subir e encontrar com o Senhor Jesus. Então hoje nós temos esta bênção. E quando nós falamos de novo pacto, quando nós estamos falando dessa obra de salvação, nós temos de entender duas coisas: corpo e sangue, corpo e Espírito Santo. Um corpo dirigido pelo Espírito Santo, um Espírito Santo realizando uma obra. Sem o Espírito Santo nós não realizamos nada. É ele que realiza tudo na obra de Deus. E nós fomos chamados para sermos corpo de Cristo. Então vejam, os irmãos, o nosso entendimento hoje de ministério. Se lá no Velho Testamento havia um sacerdote que entrava na presença de Deus e via a glória de Deus, hoje nós entramos na presença de Deus e nós vemos a glória de Deus. Cristo em nós é a esperança dessa glória de Deus. Não temos mais as ervas amargosas, mas nós temos a bênção do Espírito Santo. E aqui, o que é maravilhoso é que nós somos igreja. Pastor diante do Senhor, ele é ovelha. O sumo pastor, a palavra de Deus diz, quem é o sumo pastor? É o Senhor Jesus. O título de pastor, ele é o sumo pastor, ele é o pastor das ovelhas. E digamos que ele empresta a alguém um título de pastor. E é por isso que na obra nós não falamos nós somos pastor, ele é o pastor. Ele quem? O Senhor Jesus, o Deus que se fez homem, aquele que não tem princípio nem fim, porque ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Aquele que é Deus, porque é aquele que diz, eu e o Pai somos um. O Jesus eterno, o Deus eterno, mas o Deus que deixou a sua glória e se fez homem. Esse é o nosso pastor. Esse é o pastor das ovelhas. E nós que apacentamos o rebanho, a Bíblia diz, nós apacentamos o rebanho de Deus. Nós lidamos com as ovelhas que não são nossas, porque ele é o dono das ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele comprou as ovelhas com sangue. As ovelhas pertencem a ele. Então nós estamos pastores. E veja os irmãos, quem nos fez corpo foi ele. Ele nos comprou pelo seu sangue. E ele nos fez corpo. Qual o merecimento que nós temos na nossa salvação? Zero, nenhum. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Mérito zero. E para ser pastor na obra do Senhor, qual o nosso mérito? É o título? É o estudo? É a letra? É o conhecimento? Não, mérito nenhum. E você é pastor por quê? Porque você é maior? É mais sabido? É o mais sábio? Não, porque cada um fique na vocação em que foi chamado. E ele chamou uns para pastores. Mas a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. E se Deus faz alguma coisa usando o pastor é só instrumento nas mãos do Senhor. Mas é ele quem dirige, é ele quem conduz. O pastor na obra, ele tem de viver dessa dependência dos dons espirituais, dependência daquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida da igreja. Não cabe na vida do pastor, naquilo que Deus tem nos ensinado, na sua palavra, que ele tem nos revelado, não cabe vaidade na vida do pastor.
Não cabe uma vaidade humana de achar que eu conquistei, eu cheguei lá, eu lutei por isso. É inconcebível. Eu lutei para chegar ao ministério. Isso é maravilhoso na obra do Senhor, porque não tem essa hierarquia. O maravilhoso é que todos nós somos corpo, e não tem nada desprezível no corpo. Se você é corpo, você não é desprezível. Você não precisa ter inveja de ninguém também, porque você é corpo, e todos são corpo. E diz a palavra de Deus que até o membro que parece menos útil, mas ele não é dispensável no corpo. E o Senhor fez a todos nós corpo de Cristo. Próximo. Então nós vimos ali um novo pacto, uma mudança. Não tem o sacerdote, não tem o sumo sacerdote, não tem um homem especial. Diante de Deus, todos nós somos corpo de Cristo. Recebemos essa mesma bênção, somos salvos, remidos, igreja do Senhor. E chega lá no céu, não tem um céu dos pastores, né? Um lugar de honra, o céu dos pastores, porque os pastores são maiores. Tem o céu dos salvos pelo Senhor. Não despreze o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Como é que o ministério veio? O ministério veio porque você foi escolhido pela igreja, e a voz do povo é a voz de Deus, e a igreja votou em você. Foi assim? Não. O ministério ele veio na sua vida porque Deus te deu um dom. Dom aqui no sentido de Deus te chamou, Deus te colocou no ministério. É dádiva de Deus. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado. Você não conquistou, não foi você que conquistou, é dom. Deus te capacitou para o ministério, e Ele te deu o ministério, te chamou e te colocou para a glória e honra e louvor dEle. E foi por profecia, por profecia. E quando nós falamos de profecia, a profecia ela não vem de homem algum, mas a profecia ela vem de Deus, pelo Espírito Santo. Ela vem de Deus, ela mostra a vontade de Deus. Então o ministério, ele se revela no corpo, na igreja, porque você recebeu por imposição de mãos do presbitério. Então vejam os irmãos, veio uma revelação, pode ter vindo da igreja, pode ter vindo de qualquer membro, mas essa revelação foi levada a um presbitério. Quando nós falamos de presbitério, presbitério é o quê? É um prédio que tem lá em Vila Velha e que as pessoas chamam aquele prédio de presbitério. É isso? Não, aquele prédio é a sede da Igreja Cristã Maranata, mas ali se reúne um grupo de pastores, ali se reúne o conselho presbiteral, e o conselho presbiteral é de homens mais capazes, notáveis, é isso? Não, de pastores. O que o conselho presbiteral representa? Ele representa o presbitério. Nós não temos condição de reunir uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, todos os pastores da obra, mas todos os dons, todas as orientações são dirigidas para um conselho que não é de homens maiores e nem melhores, mas ali está o grupo de intercessão do presbitério da obra, que nós chamamos de conselho. E esses homens vão buscar ali o quê? Colocar em ordem os dons que o Espírito Santo está dando ao corpo. E ali chega uma revelação, um dom que o Senhor separou alguém para o ministério da palavra, e esse alguém vai ser ungido. Quando ele vem à frente e ele é chamado, o que é dito a ele? Olha, o presbitério reunido, o Senhor revelou ao presbitério a sua unção para o ministério da palavra. Ele vem à frente e ele recebe a imposição de mãos de quem? De um grupo de pastores que estão ali, que representam quem? O presbitério. Que presbitério? Os pastores da obra. Presbitério é reunião de pastores. Então ele recebe imposição de mãos do presbitério. Foi assim com Timóteo. Você recebeu um dom, você recebeu um ministério, você não conquistou, não é mérito seu,
Mas você recebeu por profecia, porque o Senhor falou, é um chamado do Senhor, e o Senhor falou e te uniu a um presbitério. Você agora é um pastor que faz parte, você foi chamado, e depois da sua ordenação, você faz parte de um presbitério. Quando outro pastor for ordenado, ele foi ordenado também por imposição de mãos do presbitério. E você que veio antes dele, você agora é parte desse presbitério, e ele está sendo chamado para esse presbitério. E nós podemos dizer que presbitério é o quê? É um corpo. Ele faz parte do corpo, ele é membro do corpo, mas ele é corpo. E quem é o maior no presbitério? Pedrão, né? Pedro achou uma época que ele era, né? Ainda que todos aí te neguem, eu não. Ele achou que ele era o tal. E Jesus disse: eu intercedi por você, porque senão ele tinha se acabado nessa vaidade dele. Mas depois o Senhor disse para ele: olha, Pedro, quando você for mais velho, o outro te cingirá e te levará por lugares por onde você não ia querer ir. Isso é ministério. Você não vai fazer o que você quer, você não é dono de nada, você vai ser dirigido, você vai ser guiado. É isso que é ministério na obra. E Paulo está falando isso aqui a Timóteo. Timóteo, foi dado, não é mérito não. Timóteo, você agora tem que entender que você está ligado a um presbitério. Imagina, irmãos, o que seria para nós se cada um fizesse. O irmão está lá em Manaus, o outro está lá em Belém, o outro está lá em Porto Alegre. Não, aqui quem manda sou eu, porque eu sou o pastor. Olha, eu tenho um entendimento. Esse negócio de satélite, eu não gosto disso não. Eu não acredito. Mas, irmão, isso vem de uma revelação. O Senhor tem revelado que isso é uma bênção para a obra. Mas eu entendo diferente. Porque, olha, até eu sou muito mais capacitado do que esse pessoal que fica aí falando aí no satélite. Isso é o quê? É alguém que perdeu o entendimento do seu chamado. E quando ele perdeu o entendimento do seu chamado, ele que foi chamado para um presbitério, ele está fazendo o quê? Está se excluindo do presbitério. É ele que se exclui. Por quê? Porque ele não está mais na dependência do dom. Ele não está mais na dependência do corpo. Ele não é mais corpo, agora ele é ele. E aí você imagina, você chega lá em Porto Alegre, o culto é um, lá em Belém o culto é um, lá em Manaus o culto é outro. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito. E aí o que aconteceria? Nós não seríamos mais corpo. Qual é a beleza da obra? A beleza da obra é que todo lugar que você vai, o culto é o mesmo. Por quê? Porque o cabeça é o mesmo. E o cabeça não está orientando uma coisa para um lugar e uma coisa para outro lugar. E pastor não está fazendo o que quer. Por quê? Porque ele faz parte de um presbitério. Ele é corpo. Ele não é dono. Ele não é maior. Ele não é melhor. E ele não está baseado em letra, em conhecimento, em razão. Mas o ministério dele não é da letra. O ministério dele é do novo pacto. O ministério dele é do Espírito. Então, profecia, vinho, Espírito Santo. Ele vive disso. Não é razão. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele não vive na razão, mas ele está cheio do Espírito Santo. Presbitério é pão, é corpo. É corpo. Ele entendeu o chamado dele. O dia que ele recebeu ali a ordenação, o dia que ele recebeu a imposição de mãos, ele recebeu nessa condição. O problema é quando entra a vaidade, quando o homem perde o discernimento e o homem começa a confiar nele mesmo e ele começa a se desviar e achar que a obra é ele que sabe. E aí você vê o fim dessas pessoas. Aí alguém diz assim: mas alguém que tem esse comportamento e se afasta do presbitério, ele é pastor? Bom, ele pode até ter feito um curso e recebido um diploma de pastor, mas para nós, que ministério é isso aqui? Para nós ele é pastor? É? Para nós não. Para nós não. Nós estamos aqui discutindo porque o título, a pessoa usa o título que ele quiser usar. Pode botar lá reverendo, presbítero, ele pode ter o título que ele quiser. Ele dá a ele o título que ele entender. Até se ele quiser ser o bispo, né, o papa, ele usa o título que ele desejar. Agora, para nós, ele tem ministério? Não, porque ministério para nós é corpo.
Ministério para nós é um grupo que está dirigido pelo Espírito Santo. Se alguém não faz parte desse presbitério, ele não tem ministério para nós. Se ele começa a sair da orientação, ele está igual Saul. Eu o tenho rejeitado, disse Samuel. Até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado? E tem crente que fica assim: mas fulano de tal foi meu pastor, e eu tenho uma dívida com ele, porque inclusive eu fui salvo quando ele estava lá na igreja. E nós estamos falando que você não precisa ser inimigo de ninguém, você não precisa de mudar de rua, você não precisa ter raiva de ninguém. Mas pastor, para nós, do que Deus nos ensinou que é ministério, não. Para nós não. Ah, mas ele usa o título lá fora, tem problema dele. Mas eu estou falando para nós ele não é pastor. Porque pastor para nós é aquilo que emerge da palavra de Deus e que o Espírito Santo nos mostra na sua palavra. Ministério para nós não é da letra. Próximo. Ministério da letra é um ministério sem vida. É um ministério baseado na razão. O ministério do Espírito é vida, é palavra revelada. Ele está baseado naquilo que o Espírito Santo está operando. A obra do Espírito, ministério para nós é função. Aquilo que nós falamos, o sumo pastor é Jesus. Ele é o pastor das ovelhas. Nós estamos pastores. Nós nem usamos muito, né? Ah, você, olha, me chame de pastor. Nós até evitamos isso, que pastor para nós não é profissão. Você chega lá num lugar, alguém pergunta para você: qual é a sua profissão? Pastor. Minha profissão não é pastor. A minha profissão, cada um tem a sua profissão. Um é comerciante, o outro empresário, é médico. Então essa é a profissão. Agora, para nós, como nós não somos da letra, pastor não é profissão, é uma função. Nós estamos no exercício do ministério enquanto nós formos corpo, enquanto nós estivermos ligados a um presbitério que está sujeito ao Espírito Santo. Obra do homem, ministério é título ou profissão. Para nós não. Próximo. Então veja os irmãos. Vamos para a prática na palavra. Isso era uma verdade na igreja primitiva? Era uma verdade lá? Então veja os irmãos. Atos 15, verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Olhem só, irmãos. Atos 15 está falando do concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé, não foram eles que resolveram, não. Resolveu-se, foi decidido. Vem para Jerusalém. Eles estavam sujeitos a quê? A presbitério, sujeito à ordem, homem sujeito à autoridade. Então resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém. E eles obedeceram. Não tem satisfação para dar vocês não, que quem manda aqui sou eu, entendeu? E eu e Barnabé, nós sabemos o que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Não, subiram. Aos apóstolos e aos anciãos. Apóstolos e anciãos aqui é o quê? Presbitério. Eles foram ao presbitério, foram chamados lá: vem cá, vamos resolver essa questão aqui. Próximo. Verso 24 do capítulo 15 ainda. Porquanto ouvimos que alguns que saíram, o problema é sempre esse povo que saiu, né? Saiu de quê? Do presbitério, saiu do entendimento, que saíram de entre nós e vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Não tem ordem no presbitério, não saiu do presbitério, saiu da razão de alguém. Esses que saíram de nós estão causando problemas. Próximo. Pareceu-nos bem reunidos concordemente. Irmãos, obra isso aqui, é concordemente. Quando o Espírito Santo está se revelando, a gente pode até chegar numa reunião e alguém ter uma opinião. Tem lá no Conselho Presbiteral, são 11 pastores. Se for para o voto, cada um tem um pensamento, cada um tem um temperamento, cada um entende uma coisa. Mas ainda hoje eu ouvi o presidente do presbitério falando isso. Na obra, toda decisão é unânime. Por quê? Porque quando tem dom,
quando o Senhor se revela, quando o cabeça fala, não tem mais a minha vontade, a vontade de fulano, a vontade de ciclano, porque a vontade que vai prevalecer é dele. Então todos nós estaremos concordemente, não tem discordância. Eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Alguém podia dizer, não, eu tenho outra ideia, vamos fazer diferente, não vamos enviar esses não, vamos fazer uma votação. Não, é concordemente. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e pareceu bem primeiro a quem, irmãos? Ao Espírito Santo. Se pareceu bem ao Espírito Santo, não vai ter problema conosco, não tem problema. Vai parecer bem a nós que estamos reunidos. O Espírito Santo falou, olha, chegou aqui na Assembleia de Jerusalém, alguém pensava de um jeito, alguém pensava de outro, mas o Espírito Santo falou, nós obedecemos, e tudo foi decidido, e pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem a nós, e ponto, acabou o problema. Saíram de Jerusalém sem problema, levando cartas para a igreja. Olha, o presbitério reunido decidiu isso, e as igrejas receberam e aceitaram. Próximo. Aqui, depois de Pedro na casa de Cornélio, né? Pedro foi na casa de Cornélio. E notem os irmãos, né? Essas coisas estavam acontecendo na igreja primitiva. Quando você pega o concílio de Jerusalém, ele vai estar acontecendo ali 18, 20 anos de vida da igreja. A igreja já tinha, está acontecendo ali próximo do ano, alguns dizem 48, outros dizem anos 50 depois de Cristo. A igreja já tinha uns 20 anos e eles tinham ainda certas dúvidas, certas coisas que eram decididas no Espírito, o Senhor falando, o Espírito Santo, parecendo bem ao Espírito Santo. E aqui nós vemos aqui Pedro, antes do concílio de Jerusalém, a igreja ali com uns 9 anos de idade, talvez, por aí, e havia ainda na igreja um entendimento que o evangelho era para o judeu. E Pedro foi lá na casa de Cornélio, que era gentio. Então diz a palavra do Senhor, Atos 11, verso 2, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Pedro, nós não aceitamos, você foi na casa de Cornélio, Cornélio é gentio, você comeu pão com ele, você não podia fazer isso. Olha o entendimento do homem na razão. Já tinha uns 9 anos e ele estava achando que o evangelho era só para judeu ainda. Tinha gente no meio da igreja, entendendo isso, e Pedro era um deles. E Pedro era um, porque ele falou, eu não vou comer coisa imunda. E o Senhor estava falando com Pedro quando mostrou aquele lençol descendo do céu com aqueles animais imundos, porque se o Senhor não falasse, Pedro não ia na casa de Cornélio. Mas a obra é do Espírito. E Pedro muda de ideia. E cabeça dura muda de ideia na obra. Porque o homem no temor de Deus, ele ouve e ele obedece. E depois ainda foi chamado para dar explicação. Vem cá, isso aqui é corpo. E aqui ninguém vai na casa de gentio. E aqui ninguém come com gentio. E aí Pedro vai dizer, amém. Deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. Vocês acreditam em dom espiritual? Acreditam? Então eu vou contar para vocês o dom que o Senhor deu. Então Pedro vem, e o que ele diz? E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Você foi lá na casa desse Cornélio. Próximo. Centurião romano ainda, o homem. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição, por ordem, dizendo. Aí ele vem para a visão. Aí acaba a dúvida, irmãos. Olha, a questão é a seguinte, não sou eu, mas o Senhor falou. O Senhor está mostrando. Mas veja a humildade de Pedro. Pedro mandou recado. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio já se ajoelhou diante de Pedro. E o que Pedro falou para Cornélio? Eu sou homem como? Levanta-te, eu sou homem como você. Paulo lá em Listra, quando aquele paralítico foi curado, Paulo falou que eu sou o apóstolo Paulo, o grande homem. Não, eu sou homem como vocês, sujeito às mesmas falhas e às mesmas paixões. Paulo era assim, Pedro era assim, o pastor na obra hoje é assim. O que ele tem de bom não é dele, é dom de Deus. É operação do Senhor. É esse que é o ministério, na dependência do Senhor. E ele é corpo. E Pedro está aqui se sujeitando ao corpo. Pedro estava certo? Estava. Pedro tinha um dom, mas ele estava submetendo a posição dele ao presbitério. Não, eu tenho satisfação para dar. Eu tenho explicação para dar.
E ele vem e, ouvindo essas coisas, apaziguaram-se. Ouviram, é dom. Pedro, que maravilha, Pedro, que coisa gloriosa, que experiência gloriosa. Mas quem ratificou foi o presbitério. Eles reunidos entenderam, apaziguaram e glorificaram a Deus. Glória a Deus, maravilha. Obra é assim. Quando nós entendemos aquilo que é o desejo do Espírito Santo, a glorificação é no corpo. Glória a Pedro, Pedro, você é maravilhoso. Não, glória a Deus, porque Deus está realizando uma obra gloriosa nos nossos dias, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E é isso que Deus vai fazendo conosco. Deus vai mudando o nosso entendimento, Deus vai mudando a nossa vida. E esse é o aperfeiçoamento, não da doutrina. A doutrina ela é perfeita, ela está estabelecida na palavra, mas Deus vai nos revelando os seus mistérios, os seus tesouros, os seus segredos, e nós vamos conhecendo os mistérios de Deus, o segredo de Deus. Então, irmãos, ministério para nós não é título, não é posição, não é dono. Aqui quem manda sou eu, aqui quem faz sou eu. Ministério na obra é o homem vivendo o corpo. E essa mensagem que ele tem de pregar, ele não tem outra mensagem, é corpo, e ele prega vivendo, porque o evangelho que ele ensina é o evangelho que ele vive. Ele é imitador de Cristo, porque a mensagem que ele prega para a igreja é para que a igreja imite Cristo também. Ele vive na dependência do Senhor. Ele é um homem cheio de temor de Deus. Ele é um homem desprovido de vaidade, e ele é um homem que vive corpo. Ele vive essa mensagem todos os dias. Ele faz parte de um presbitério, porque ele recebeu a ordenação dele por profecia e por imposição de mãos do presbitério. E a ordenação dele veio do presbitério. Se ele não aceita mais essa ordenação, ele se desligou do corpo. Ele se desligou do presbitério. Amém? De pé.